Ok, muito bom dia. Pela graça de Deus, estamos aqui para mais esse tempo juntos. Sejam muito bem-vindos todos nessa manhã de domingo. E se você pode, por favor, abra sua Bíblia comigo nessa manhã em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, e vamos orar. Precioso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, nós achegamos diante do trono da graça nessa manhã, para te louvar, te exaltar, cultuar teu nome, Senhor. Nos prostramos perante o Senhor nessa manhã e te pedimos, ó Pai, fale conosco, Senhor. Jesus. Fale conosco nessa manhã. Venha, ó Pai, de encontro às nossas necessidades, diante das nossas fragilidades. Ó Pai, nós precisamos do Senhor nesse momento, 24 horas por dia. Precisamos da sua presença, precisamos da sua graça, precisamos do seu cuidado, precisamos da sua direção, precisamos da sua orientação de cada passo que damos, ó Pai. Em nome de Jesus, fale conosco nessa manhã, nos instrui, ó Pai, no caminho que devemos andar. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Uau! Que bom nós estarmos aqui nessa manhã de domingo, né? Deus está trabalhando em nossas vidas e Ele está nos orientando nessa manhã no caminho que devemos andar. E pela graça de Deus, teremos uma semana muito abençoada. Em nome de Jesus. Amém? 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 a 9, está escrito. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 a 9, está escrito: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Olha, amados irmãos, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Nós temos um adversário que é muito inteligente, sutil. Ele fica comendo pelas beiradas com a finalidade de nos atacar. Ele é um grande imitador. Então, nesta manhã, não devemos nos enganar. O nosso inimigo estará o tempo todo imitando Deus, disfarçando para nos manipular, para controlar nossas vidas e anular nossa fé. Então, aqui estamos nós hoje, pela graça de Deus. E fato é, muitas das vezes, nós não queremos nos humilhar debaixo das mãos de Deus. Não queremos submeter à vontade de Deus. A nossa carne luta para nos submeter à vontade de Deus. Não dependendo, não queremos depender de ninguém e de nada. E a maioria das vezes, nos estribamos em nosso próprio entendimento. Como está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não se apoie
em seu próprio entendimento. Às vezes não queremos nos humilhar diante de Deus, debaixo da poderosa mão de Deus, porque nós não abrimos mão do nosso próprio entendimento. Queremos fazer o que a nossa carne determina. E o inimigo toma vantagem, porque ele é um grande imitador de Deus. E ele se disfarça com a finalidade de controlar nossas vidas e anular nossa fé. Ele cria grandes eventos. O inimigo, ele faz as coisas, sabe, de uma maneira... Você começa a fazer planos na sua vida, na carne, e o inimigo, como imitador de Deus, ele faz as coisas começarem a acontecer na sua vida. E você fala, oh, é Deus. Mas, na verdade, não é Deus. E o fato é que o inimigo está querendo te pegar lá na frente e fazer você ficar cheio de condenação, de culpa e sentindo frustrado na sua caminhada com Deus. Quando vivemos nossa vida sozinhos, e muitos de nós nessa manhã estamos vivendo independentes uns dos outros, sozinhos, revela em nós o princípio da soberba, que é a ruína. Estamos vivendo sozinhos, arruinados na nossa vida com Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 18, fala que o princípio da soberba é a ruína. A ruína é o princípio da soberba. Não. Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18. Está escrito. Provérbios 16, 18. Está escrito. A soberba precede a ruína. Não a ruína precede a soberba, mas a soberba precede a ruína. Amém? Hã? Aleluia? Então, o resultado de viver individualmente, na maioria das vidas, é ansiedade, angústia, incredulidade. Essas coisas fazem parte da maioria dos filhos de Deus que decidem viver sozinhos. Sozinhos. Não quer viver em família, não quer congregar, não quer estar juntos, não quer, sabe, depender um dos outros. Quer, sabe, nós somos chamados a viver dependentes de Deus. Dependentes de Deus, 100%. E como dependentes de Deus, nós dependemos uns dos outros também. Porque Deus usa a sua família. Olha, nós estamos numa guerra espiritual. Uma guerra espiritual. Quando um soldado vai para a guerra, se ele fica sozinho na guerra, sozinho, ele não vai conseguir defender de todos os lados. Ele vai ficar ansioso, inquieto, com medo. Mas se ele tem um grupo de soldados com ele, o que acontece? Ele vai ter pessoas defendendo na frente, do lado, na retaguarda, do outro lado, então ele vai se sentir mais seguro. Porque ele sabe que tem um companheiro do lado, ele sabe que tem um colega atrás, um amigo do outro lado, todo protegendo o seu lado. Assim é quando nós decidimos viver sozinhos, é como se fôssemos um soldado na guerra, no meio de uma guerra, e vamos ficar ansiosos, porque não vamos saber qual lado defender. Mas quando nós estamos em grupos, em conjunto, em corpo, com o corpo de Cristo, com os irmãos, em oração, nós dependemos uns dos outros nesse sentido. Porque cada um está protegendo um lado na guerra espiritual. Aí nós sentimos protegidos, porque eu sei que o irmão está orando por mim aqui, eu sei que o irmão está orando por mim aqui, e eu estou orando por ele, e ele orando por ele, e ele orando por ele. Estamos, então, numa batalha espiritual, protegidos. E podemos, sim, viver uma vida sem ansiedade. E quando vem o medo, nós sabemos que o nosso Deus está cuidando de cada um de nós. Ficou bem explicado? Amém. Aleluia.
Sabe, amados irmãos, infelizmente, as igrejas estão cheias de crentes incrédulos. Cheias. Com suas mentes correm para Deus, mas com suas emoções correm de Deus. Muitos permitem as setas do inimigo entrar em suas emoções, causando um desconforto em sua vida espiritual. Não é uma realidade na vida de muitos de nós, nessa manhã de domingo? Nós permitimos, sem perceber, que as setas do inimigo cheguem em nossas emoções e nos convença de algo que não é verdadeiro, que não vem de Deus. E nós ficamos murmurando com culpa, com condenação, tentando, sabe, dar um jeitinho nas coisas. E vem a frustração, o fracasso, a condenação. O inimigo está tentando nos confundir todo o tempo e ele sempre está fazendo imitações de Deus. E muitos vivem sua vida em nome de Deus, mas sem Deus. Porque estão sendo enganados com as imitações do inimigo, se fingindo de Deus. O alvo é anular a nossa fé, a nossa corrida da fé. Aí nós vemos aqui em 1 Pedro, sede sóbrios e vigilantes. Precisamos manter-nos sóbrios, não desequilibrados em nossas emoções. Precisamos sóbrios em nossas emoções, alimentando da palavra de Deus e vigiando em espírito. E vigiai-vos. Sejam vigilantes na fé e não vacilantes. O inimigo está ao derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Deus quer mudar nossas vidas. Ele quer nos transformar de dentro para fora. Deus está o tempo todo de braço aberto para fazer um novo começo em nossas vidas, nos dar uma nova esperança, uma nova caminhada. Deus importa conosco hoje e agora. Não permitamos que o inimigo nos engane com suas imitações de Deus. Não permita ser enganado com as imitações do inimigo, tentando ser igual a Deus. Não se confunda. O que Deus faz gera paz, segurança em nossos corações. O que o inimigo faz gera ansiedade, medo e confusão em nossas vidas. Olha, os primeiros poucos milagres que Moisés fez no Egito, lembra? Quando Moisés começou a fazer os milagres, quando Deus enviou Moisés e Arão diante de Faraó, Moisés fez alguns milagres. E todos eles foram copiados pelos mágicos de Faraó. Do mesmo jeito, Satanás pode copiar os grandes espetáculos e sinais e visões, que vários julgam ser sinais espirituais. Devemos nos lembrar de que temos um relacionamento pessoal com Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nós temos um relacionamento pessoal com Ele. Porém, muitos fazem com que esse relacionamento seja uma continuidade de experiências, de um topo de uma montanha para outra. E a vontade de continuar duplicando tais experiências os expõe a todo tipo de decepção, frustração, sem contar com a insatisfação em suas vidas. Porque, sabe, Deus faz um milagre acontecer, gera uma experiência, um testemunho de fé em nossas vidas, e nós ficamos animados, e muitos acham que devem continuar de montanha em montanha, fazendo essas experiências duplicarem suas vidas. Mas, bem provavelmente, Deus quer trabalhar profundamente em nossos corações, usando o quê? A sua palavra para gerar fé e convicções em nós, para que nós nos movemos
nele, vivemos nele, de fé em fé. Uma fé alimentada com a palavra de Deus. O único meio que nós podemos resistir os ataques do inimigo é pela fé. Resistir, é como diz no versículo 9 de 1 Pedro 5, versículo 8, resistir-lhe firmes na fé. Resistir-lhe firmes na fé, uma fé alimentada com a palavra de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 4, o que vence o mundo é a nossa fé. E o inimigo, ele sempre vai tentar criar usar uma trindade diabólica para nos atacar. A carne, né, a velha natureza, o mundo e o diabo. Ele vai usar essa trindade para nos atacar, para nos enganar. Ele vai tentar imitar Deus nos feitos de Deus para fazer você e eu viver, enganados, frustrados, decepcionados com a nossa corrida da fé. Então não se deixe enganar. O inimigo é um bom imitador. Durante a tribulação, né, quando a igreja foi arrebatada, durante a tribulação, ele vai ter a trindade satânica, formada pelo falso profeta, o anticristo e a besta que emerge do mar. E a finalidade é imitar Deus, é enganar as pessoas, é enganar aqueles que, os eleitos de Deus. O inimigo, ele é sagaz, ele é sutil, ele é inteligente, ele é um bom estudante. E eles ficam imitando os feitos de Deus para nos convencer que é Deus e, na verdade, não é. Por isso, precisamos resistir firmes na fé, ter uma vida, um relacionamento pessoal com Deus, alimentando da sua palavra, para que nós possamos ter paz nos feitos de Deus em nossas vidas. Amém? A Elaine, minha amada esposa, né, ela falou certa vez o seguinte: o melhor que o inimigo possa nos oferecer é uma grotesca imitação do melhor de Deus para as nossas vidas. Vou repetir. Olha, ela disse o seguinte: o melhor que o inimigo possa nos oferecer é uma grotesca imitação do melhor de Deus para as nossas vidas. Deus sempre tem o melhor para nós. O inimigo está o tempo todo procurando imitar a Deus, nos oferecendo o melhor, camuflado com sua intenção, que é roubar, matar e destruir, nos enganar. O diabo, nosso inimigo, está o tempo todo nos estudando para atacar em momentos das nossas fragilidades. E talvez nesta manhã você está fragilizado em alguma área da sua vida. E o inimigo está disfarçando, sendo um bom imitador para tentar te enganar. Não se engane com as imitações do inimigo. Ele vai imitar para que você possa pensar que é Deus que está fazendo algo. Mas a finalidade do inimigo é te enganar, roubar, anular sua fé. Não permita. O que Deus faz gera gozo, alegria, paz, segurança em nossos corações. Mas o inimigo não quer isso. Ele quer ansiedade, ele quer decepção, ele quer acusações, ele quer frustrações, ele quer culpa, ele quer que vivamos assim. Esse é o alvo dele. Quando fracassamos, o inimigo vem logo com a solução. E ele usa todo o sistema que jaz no maligno para nos oferecer o melhor. Mas, no fundo, a vontade do inimigo é que vivamos debaixo de culpa e condenação. Ele lança seu dardo em chamas em nossas emoções com toda a intenção de nos enganar, de roubar, de matar, de fazer-nos submissa às nossas emoções carnais, para que vivamos
uma vida cheia de ansiedades e longe da vontade do nosso Deus. Cuidado, não se engane. O inimigo é um bom imitador. Ah, pastor, você não sabe o que Deus fez ali naquela vida. Olha o que Deus está fazendo. Cuidado. Pode ser Deus mesmo, mas também pode ser um espírito por trás, enganando, imitando Deus. E lá na frente, ele vai passar rasteira, porque o inimigo, ele fica feliz de passar rasteira nos filhos do Deus Altíssimo. Então, da próxima vez que errarmos, que você fracassar, ou eu fracassar, não devemos dar ouvido às nossas emoções, pois ela às vezes mente a respeito de Deus. As nossas emoções nos dizem, sabe, manipuladas às vezes pelos dardos do inimigo. Ó, não tem jeito, Deus não vai te levantar novamente, olha seu problema, fracassou de novo. Olha, olha, você está sozinho, não tem mais solução. Mentiras vindo do inferno com a finalidade de te derrubar você ou fazer você viver sozinho, sem proteção espiritual na sua corrida diante de Deus. O inimigo vai imitar os feitos de Deus. O inimigo vai imitar a palavra de Deus com a finalidade de te roubar, matar e destruir. Olha, quantas vezes alguém chega para falar assim, chega para você e fala, irmão, olha, faz a sua parte porque Deus vai fazer a dele. Mentira. O inimigo é imitador. Ele usa a palavra. Não existe esse versículo na Bíblia. Faz a sua parte que Deus fará dele. Tá vendo? Olha só. Precisamos ficar atentos. A palavra de Deus gera convicção e é o meio que Deus usa para alimentar a nossa fé. Romanos 10, 17. E ela alimenta a nossa fé. E assim resistimos o inimigo na fé. Por essa razão, sejamos pessoas de fé. Confiemos em Deus, mesmo diante dos fracassos. Confessemos, sacudamos a poeira e seguimos em frente, de cabeça erguida, mesmo diante dos fracassos, porque Deus não lembra mais dos nossos erros do passado. Isaías 43, 25. Em Filipenses 3:3, Paulo diz, uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás ficaram e avanço para as que adiante de mim estão. Em frente e sempre. Deus tem uma solução definitiva para as nossas vidas. O sangue de Jesus. Derramado uma única vez por toda a eternidade na cruz do Calvário. Hebreus 9, 14, Hebreus 9, 14, Hebreus 9, 26, Hebreus 10, 12, Hebreus 10, 14, uma vez por todas. Ele pagou um preço pelos nossos pecados e agora está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é o nosso advogado. Ele é a solução, Ele é a resposta, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele que era, que é e que há de vir, Ele é o nosso Senhor e Salvador, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Deus de toda a terra, este é o Deus verdadeiro. 1 João 5:20, Jesus Cristo. Perdão. Perdão, irmãos. Ok. Não podemos deixar nossas emoções controlarem nossas vidas. Pensa comigo nessa manhã. Nós temos uma luta pela frente.
E essas lutas são lutas espirituais. As nossas emoções não se entregam facilmente. Precisamos de uma atitude de mudança no nosso pensar, levando cativos todos os pensamentos que não são de Deus a Deus. 2 Coríntios 10, versículo 5. Todos os pensamentos que vêm em nossas emoções, que não são de Deus, por exemplo, algo que vai gerar culpa, medo, insegurança, ansiedade, são pensamentos do grande imitador de Deus, o diabo. E quando vem essas setas do inimigo e atingem nossas emoções, e nós discernimos pelo Espírito Santo que nos selou, Efésios 4:30, que não é de Deus esses pensamentos, devemos levar cativos diante de Deus. Ó, Deus, isso não é do Senhor. Isso já foi resolvido na cruz do Calvário. Me dê paz, me dê segurança. Purifique a minha consciência de obras mortas, como está em Hebreus 9:14. Pelo sangue de Jesus, ele purifica, ele lava a nossa consciência de obras mortas. E assim nós resistimos o inimigo na fé. Pela graça de Deus, somos o que somos. Paulo disse em 1 Coríntios 15. Pela graça de Deus, somos membros da família de Deus. Pela graça de Deus, somos pedras no edifício espiritual. Pela graça de Deus, somos embaixadores de Cristo. Pela graça de Deus, somos cartas vivas. Pela graça de Deus, somos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Pela graça de Deus, fomos selados pelo Espírito Santo. Pela graça de Deus, nós somos parte de um povo nascido de novo, lavado pelo sangue de Jesus Cristo, esperando a volta do nosso Senhor e Salvador. Pela graça de Deus, nós estamos aqui hoje. E pela graça de Deus, não vamos nos deixar ser enganados pelas imitações do inimigo. Mantém o bom padrão da fé, alimentando com a palavra de Deus. E assim resistimos o inimigo na fé e ele fugirá de nós. Muitos não entendem quando tudo está falhando. Infelizmente, muitos ficam murmurando, vivem reclamando no meio dos problemas que enfrentamos no dia a dia. Quando a incredulidade ela vai ser manifestada em nós. E assim nós começamos a murmurar, a falar mal uns dos outros. Culpamos tudo e todos. E alguns chegam até a culpar o próprio Deus. E é este o princípio que nós descobrimos que aquilo que está vindo até nós não é de Deus. É uma imitação grotesca de Deus. O inimigo vai tentar fazer o melhor para nos enganar como um bom imitador. Mas a finalidade é passar rasteira em cada um de nós, anulando a nossa fé. A grandeza da nossa fé não é para ser julgada pela quantidade de promessas de Deus que nós tivemos ou estamos recebendo, mas sim o passo de fé que nós damos, pelo menor que seja, que agrade a Deus. A grandeza da fé é mostrada em proporção ao tempo que nós conseguimos esperar para que uma promessa seja cumprida em nossas vidas. Novamente, a grandeza da fé não é provada no que é recebido, mas em quanto tempo nós conseguimos esperar sem vacilar até que seja recebido. Em 2 Coríntios 4:17, porque a nossa momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória sem comparação. Acima de toda comparação, aliás.
acima de toda comparação. Não devemos ser convencidos pelo inimigo que governa este mundo tenebroso, que jaz no maligno. Que nossa situação que estamos vivendo hoje possa ser gerada uma esperança de que Deus está cuidando de nós. O inimigo vai falar, não tem jeito, e vai tentar imitar Deus para nos convencer. Mas a palavra de Deus fala que com o nosso Deus nada é impossível. Tudo é possível ao que crê. Jesus respondeu isso a um pai aflito. Se podes, tudo é possível. Tudo e tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Não deixemos ser convencidos pelo inimigo. Sabe? Não deixemos ser manipulados pelas setas venenosas que o diabo e seus demônios lançam nos seus ataques para nos confundir. Não estribemos em nosso próprio entendimento, mas deixemos a palavra de Deus alimentar nossa fé, nos dando suporte, garantia para a vitória contra o inimigo. Sejamos humildes, mansos e protegidos juntamente com a família de Deus. Uns com os outros. Vamos pedir oração uns pelos outros. Vamos entrar nessa batalha espiritual, não sozinhos, mas juntos, com irmãos por todos os lados, nos dependendo e nós dependendo eles também na guerra espiritual. Vamos andar nessa guerra, entrar nessa guerra confiantes em Deus e não dando espaço para o inimigo nos confundir. Lembre-se, ele está ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para atacar. Resistir-lhe firmes na fé, sabendo que na vossa irmandade espalhada pelos irmãos, pelo mundo, tem irmãos passando pelas mesmas provações que você está sendo provado neste momento. Por isso, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Tenha segurança que é Deus que está te orientando neste momento. Se não, volte para Deus. Corra para Deus. Alimente a sua fé com a palavra. Submeta debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Não devemos deixar ser enganados pelas imitações grotescas do inimigo. Mas sim, devemos submeter debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, nos exalte. Amém? Amém? Se você está nos assistindo nessa manhã, ou durante a semana, ou qualquer outro dia, e ainda não tem certeza da sua salvação. João Batista, quando viu Jesus vindo até ele, no Jordão, disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus disse, eu vim neste mundo com um propósito, e esse propósito é morrer. Em João 10:18, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. João 12:27, com este propósito eu vim para esta hora. Jesus foi na cruz por amor a você, por amor a mim. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna com Deus. Todos os nossos pecados foram lançados na cruz do Calvário. Ele pagou nossa dívida com o pecado. E agora Paulo disse em Romanos 10:9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios 2:8-10. Então, se você gostaria de ter a vida eterna, a garantia de vida eterna, sabe? Não é mudar de religião, não é parar de fazer o que gosta,
é crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Um único Salvador. Não existe nenhum santo ou santa que salva ou intercede por você. Isso a religião fala, mas não está na palavra de Deus. O único caminho até Deus é Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, se você gostaria de ter vida eterna com Deus, entregue a sua vida a Jesus Cristo pela fé. E se você gostaria de ter essa certeza, eu convido você a orar comigo agora. Onde você está e como você está, fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia. Eu creio que o Senhor subiu aos céus e um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Senhor e Salvador. Eu confesso o seu nome, Jesus, como meu Senhor e Salvador pessoal. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez, com entendimento, a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5,17. Nova criatura é. As coisas antigas já se passaram. Tudo se fez novo. 1 João, capítulo 5, versículo 11 a 13, fala que você tem a vida eterna. Se você tem a vida eterna, é eterna. Não tem jeito de você perder a vida eterna. Se você tem, você tem. Ou você tem ou você não tem. Se você entregou sua vida a Jesus Cristo, você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram, ou aqui presencialmente. Terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e que nos dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.